No que consiste o crime de domínio social estruturado? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Taylor, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Também sou doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e tenho feito essa série aqui com vocês para discutirmos as principais inovações trazidas pela Lei 15358, agora de 24 de março de 2026, o chamado PL Antifacção. O artigo 2º, pessoal, é o primeiro artigo de conteúdo propriamente dito da norma, em que traz essa figura criminosa que é chamada, então, de domínio social estruturado. Como eu tenho o costume aqui de trabalhar com vocês nas nossas aulas, eu compartilho na tela o texto do caput do tipo penal. Então, constitui crime, como já destacado aqui nos comentários, a lei define a figura como crime e não como contravenção penal, e isso é uma constatação óbvia, até mesmo pela gravidade, seja em abstrato, seja em concreto, daquilo que vai ser objeto aqui do nosso estudo. Independentemente de suas razões ou motivações, ou seja, não tem um dolo específico, não tem uma finalidade, um fim especial de agir, por conta da expressão independentemente de suas razões ou motivações, a prática, então, por integrante de organização criminosa ultraviolenta, por grupo paramilitar ou milícia privada. Então, aqui nós exigimos, o tipo penal exige uma condição especial, uma condição específica do agente que o pratica. Não é um crime comum, então. Exige uma condição especial do agente consistente em integrar, seja uma organização criminosa ultraviolenta, seja um grupo paramilitar, seja uma milícia privada. Nos termos do parágrafo 2º deste artigo, que vai trazer essa definição para a gente, qualquer das seguintes condutas. E aí, quando falamos da expressão qualquer das seguintes condutas, nós vamos para outra classificação doutrinária, que é isso que nós temos que fazer neste momento do estudo. Identificar doutrinariamente os desdobramentos deste tipo penal. Assim, nós nos mantemos sempre atualizados e os nossos livros, as nossas obras também se mantêm sempre atualizados, tá? Tipo misto alternativo ou de conteúdo variado. O que que lembra para nós o melhor exemplo de tipo misto alternativo ou de conteúdo variado? O artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, a prática de qualquer uma dessas condutas vai caracterizar o crime. Qualquer uma delas. Praticou uma das condutas elencadas logo abaixo, já caracterizou o crime. Taylor praticou duas, praticou três, praticou quatro, continua praticando o crime do mesmo modo. Só que essa quantidade de condutas que se pratica vai ser avaliado em que momento? Vai ser avaliado no momento da dosimetria da pena. E é o que nos importa neste momento dos nossos estudos. E aí a importância, levando lá para a prática penal agora, sendo de penal geral, definição doutrinária, definição conceitual, tipo misto alternativo, não é um crime comum, exige uma qualidade especial do agente, não exige um dolo específico, pode ser qualquer finalidade que ele busque com essa prática criminosa, é crime, não é contravenção penal. Agora a gente sai disso, sai do penal parte geral e vamos para onde? Para a prática penal. Para uma eventual denúncia que nós vamos fazer, para uma eventual alegação final que nós vamos fazer, para uma eventual razão ou contra-razão recursal que nós vamos fazer. Individualização da conduta. Identificação de elementos de prova da materialidade, identificação de elementos que tragam provas mínimas a respeito da autoria. E que materialidade e que autoria? Dessas infrações penais, dessas condutas que estão elencadas nos incisos abaixo. Eu já deixo destacado para vocês, como de costume, as principais expressões destas condutas que vão amparar, então, a nossa atuação, a nossa intervenção. Então, primeiro, utilizar de violência, utilizar de grave ameaça, seja para intimidar, seja para coagir, seja para constranger,
seja a população, sejam agentes públicos, com um propósito de quê? De impor ou de exercer o controle, o domínio ou a influência, total ou parcial, sobre áreas geográficas, sobre comunidades ou sobre territórios. Algo que, infelizmente, é muito comum quando estamos falando de locais dominados pelo crime organizado. Agora passa a ter uma conduta específica para isso. Utilizar de violência, utilizar de grave ameaça, para que se constranja tanto a população quanto os próprios agentes públicos daquele local, a fim de que essa organização, a fim de que as pessoas que representam essa organização tenham controle, tenham domínio, tenham influência sobre essa área, sobre essa comunidade, sobre esse território, tá? Mais uma vez, empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas, de explosivos e outros elementos, expondo, então, a perigo a paz e a incolumidade pública, outra conduta que é bastante recorrente, realização de barricadas, de bloqueios, de obstáculos, a fim de impedir, pessoal, o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial, que é algo que, infelizmente, quando aparece alguma grande operação policial, na busca de captura de criminosos, na busca de captura de pessoas envolvidas com crimes graves em determinados locais, determinadas comunidades, o bloqueio desses locais por meio de barricadas, por meio de obstáculos físicos, para impedir ou para dificultar o deslocamento, a intervenção policial. Isso também é algo que, infelizmente, nós vemos e temos visto bastante na mídia recentemente. Impor, mais uma vez, mediante violência, mediante grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício de atividades. E aí o que nós vemos, subjugar as pessoas de determinado local para que tudo que seja realizado tenha correlação com a facção, com a organização e que sejam repassados valores para eles, tá? Atividade econômica, comercial, serviços públicos, comunitários, tá? Utilização de explosivos, de armas, de equipamentos em geral, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação, seja preventiva, seja repressiva do Estado, promover ataques contra instituições prisionais, apoderar-se ilicitamente de meio de transportes ou danificá-los, depredá-los, entre outras condutas. Isso aqui é uma conduta, pessoal, que normalmente está ligada a uma conduta acima, que é pegar esses meios de transporte, pegar um ônibus, se apoderar daquele ônibus, com ou sem as pessoas dentro, tocar fogo no ônibus, trancar as vias e impedir ou dificultar a atuação e intervenção policial. Quantas vezes vimos isso? Tá? Entre outras condutas aqui, fecha ali com a questão do banco de dados públicos. A pena que se tem para qualquer uma dessas condutas isoladamente considerada, dada a sua gravidade individual, dada a sua gravidade dentro de um contexto fático que se tem em vários lugares do Brasil, ela é uma das penas. Agora tem se somado a alguns crimes que no Brasil tem se alterado a pena para bater 20 a 40 anos, sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação especial que venham a ser praticados dentro deste contexto, tá? Lembramos que outra norma de relevo que foi publicada nos últimos anos, o pacote anticrime, a lei anticrime, aumentou de 30 para 40 anos o limite do tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, e a Lei 14.994/2024 foi a primeira delas, então, a se adequar a esse novo parâmetro, estipulando pena de reclusão de 20 a 40 anos para o feminicídio. Agora nós temos os casos aqui da lei antifacção e também
a discussão de mais uma situação em contexto de violência doméstica que hoje vai ser encaminhada para a sanção presidencial. Tá? Hoje, leia-se dia 26 de março de 2026. A lei traz para nós um conceito de organização criminosa ultraviolenta, tá? Um exemplo de interpretação autêntica ou interpretação pela via legislativa. E os elementos principais aqui que nós temos dessa organização criminosa ultraviolenta fala como sinônimo de facção criminosa, primeiro ponto, agrupamento de três ou mais pessoas, e aí aqui a necessidade de nós lembrarmos esses crimes de concurso necessário de pessoas, fazer a comparação entre um e o outro, eventualmente na prova de vocês, eventualmente no dia a dia, quando tiver algum caso concreto para apreciar, porque nós temos crimes autônomos de concurso necessário agora, com três pessoas, com quatro pessoas, com variedade de quantidade de pessoas e variedade de contexto. Então, se a gente for avaliar a associação para o tráfico, pode ser com duas pessoas, a associação criminosa, que antes era quadrilha, agora a gente brinca que é a tercilha, que pode ser com três, organização criminosa com quatro, agora aqui a organização criminosa ultraviolenta ou a facção, cuidado, que é o agrupamento de três ou mais pessoas, para não se confundirem dentro de um contexto das provas de concurso. Um emprego específico aqui de violência, de grave ameaça ou de coação, e tendo essa organização criminosa ultraviolenta uma finalidade específica, quando emprega violência, quando emprega grave ameaça ou quando emprega coação. E essa finalidade específica é impor, então, um controle territorial, um controle social, intimidar populações ou autoridades, atacar serviços públicos, infraestrutura ou equipamentos essenciais, ou para prática de atos de execução aqui dos crimes da lei. Tá? Lembrem, lembrem alguns detalhes. O parágrafo 4º fala que os crimes deste artigo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e de fiança. Tá? Isso aqui repete a redação da lei de crimes hediondos. Tá? Anistia, graça e indulto. Lembrar no inciso 2 que fiança, a vedação à fiança, não se confunde com vedação à liberdade provisória. Isso é jurisprudência tranquila do Supremo do STJ. Tá? Não se confunde. E aí nós temos que tomar cuidado. Quem já foi meu aluno aqui no Legislação Penal Especial sabe disso, que eu sempre faço esse destaque. Quando a gente for individualizar eventualmente as medidas cautelares diversas da prisão, caso não caiba a prisão preventiva, caso, avaliando inclusive o vídeo anterior que eu falo do parágrafo 9º, tá? Remeto aqui vocês ao vídeo anterior, em que eu falo do parágrafo 9º, da decretação da prisão preventiva, mas se eventualmente se entender que é caso de decretar uma medida cautelar diversa, e que neste caso a lei fala que é inafiançável, fiança não se confunde com vedação à liberdade provisória, e neste caso, o promotor, a promotora, o magistrado, a magistrada que forem atuar no caso, tem que tomar cuidado ao avaliar o caso, para então, como não cabe fiança, não ter um tratamento jurídico menos gravoso estes casos graves. Porque a ideia, quando se tratou de não caber fiança, lá na gênese do texto constitucional, lá na gênese da lei de crimes hediondos, era não caber fiança é sim não caber liberdade provisória. Só que a interpretação que foi conferida é muito diferente disso. E aí passou a ter uma ausência de fiança para casos mais graves, mas concessão de liberdade provisória. Então, quando for aplicar medidas cautelares do 319, é importante que se faça a devida individualização para conferir um tratamento que seja proporcional à gravidade concreta destes crimes que são praticados, tá? Lembrar, parágrafo 5º, tem a questão aqui de não caber livramento condicional também, que é previsão expressa do parágrafo 4º. Levem isso para a prova de vocês. Parágrafo 5º, aquele que praticar atos preparatórios, prática de atos preparatórios, tá?
com o propósito inequívoco de consumar qualquer uma das condutas tipificadas neste artigo, estará sujeito à prática do crime consumado, reduzida de 1/3 até metade. Gente, aqui a gente está falando de praticar atos preparatórios, visando consumar qualquer das condutas praticadas no artigo acima, no caput, tá? Gente, só que tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui é antecipação de barreira punitiva. Isso aqui é antecipação de barreira punitiva, isso aqui é exemplo de expansão do direito penal. Isso aqui é a mesma coisa que nós temos na lei antiterror, por exemplo. Nós antecipamos as barreiras punitivas em fatos que são relevantes socialmente, em fatos que são extremamente graves e que, identificados atos preparatórios, ou seja, não se iniciou a prática de atos executórios, então tem que diferenciar aqui de tentativa. Quando a gente fala em tentativa, a gente está falando de o agente inicia a prática de atos executórios e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Aqui a gente está falando de antecipação de barreira punitiva. Aqui a gente está falando de uma situação em que nós não temos ainda o início de atos executórios. Nós estamos falando em atos preparatórios com propósito inequívoco de praticar qualquer uma das condutas previstas acima. E isso é punido pela lei. Isso é punido pela lei como uma adequação de prevenção de novos riscos. Tá? Então, tomem também essa cautela. No parágrafo 7º, as pessoas que forem condenadas ou que forem presas cautelarmente pela prática das condutas previstas neste artigo, se houver indícios, então não é qualquer pessoa, tá? Não é qualquer pessoa, indícios que exerçam liderança, chefia ou integrem núcleo de comando dessas organizações, vão cumprir obrigatoriamente, então não tem um preferencialmente aqui, cuidem para a prova do concurso, que obrigatoriamente sempre nos pega, obrigatoriamente a pena ou a cautelar em estabelecimento penal federal de segurança máxima, tá? Então, pontos que merecem destaque aqui para a prova de vocês. Primeiro, não é qualquer pessoa, tá? Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa envolvida nisso aqui. São pessoas que exercem liderança, chefia ou integrem núcleo de comando, tá? São os cabeças. Não é só a condenação. Não é só a condenação. É tanto a condenação quanto a cautelar. Até porque tem um tratamento específico para cautelar, que eu já falei no vídeo anterior com vocês, no parágrafo 9º, que traz uma relevância concreta para essa cautelar. Então, a prisão definitiva e a prisão cautelar. Não é qualquer pessoa, como eu já disse. E tomar cuidado, que é estabelecimento penal federal de segurança máxima, regulamentado pela 11671, tá certo? Pessoal, com isso, eu encerro com vocês a análise do artigo 2º. Passamos pela estrutura do crime, passamos pelo conceito de organização criminosa ultraviolenta, passamos pela insuscetibilidade de alguns benefícios, de algumas benesses, passamos pela punição de atos preparatórios, passamos pela segregação, seja cautelar, seja definitiva, de determinados agentes em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Parágrafo 8º, Taylor, vai conversar? Já conversei, tem um vídeo específico só para isso. Competência ou não do júri, o primeiro vídeo que eu gravei para vocês, tá? Já trabalhei tudo isso aqui com vocês. Parágrafo 9º, prática dos crimes previstos é causa suficiente para decretação de prisão preventiva? Aí aqui eu deixo uma interrogação para vocês, que também foi tratada no nosso segundo vídeo, tema da mais alta importância prática e para trazer segurança para a manifestação de vocês, tá certo? Gente, peço mais uma vez aqui que vocês curtam, compartilhem com os amigos, deixem a opinião de vocês, que é bastante importante aqui para nós, até mesmo para aperfeiçoarmos o nosso trabalho, tá certo? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.